a gente vai ver um assunto que vocês já viram, né? Que são organelas. Deixa eu só tirar essa parte aqui. Ok, tá todo mundo vendo, né? Então, a gente tem ali o citoplasma, né? Que é a parte da célula onde a gente vai ter a maior quantidade de estruturas. Células, e aí a gente tem uma diferença entre célula procariótica e célula eucariótica, que espero que todos vocês saibam, tá? A célula procariótica é a célula bacteriana. E o citoplasma dela, né, ele é diferenciado em relação ao citoplasma de células eucarióticas. Né? O que compõe uma célula procariótica? A gente tem o citosol, cito de célula, né, zol, um líquido gelatinoso, que é 80% água e 20% outras substâncias, proteínas, lipídios. O cromossomo bacteriano, uma longa molécula de DNA circular, são 2 cromossomos. O nucleoide, que é uma região onde está o cromossomo. O plasmídio, que são várias moléculas de DNA circulares, e muitos ribossomos. Então, célula procarionte é isso que tem no seu citoplasma. Então, a gente tem aqui a célula bacteriana, né? Então, já pelo formato eu sei que é bacteriana, porque bactéria geralmente tem essa forma de bastão. A gente tem essa estrutura mais externa, que é a cápsula. A cápsula é bem semelhante ao glicocálix, ela faz reconhecimento. Depois a gente vai ter a parede celular. E aí a gente tem aqui a membrana plasmática. Ok? Então, a gente tem 3 camadas numa célula procariótica. Não, até dá para entender por que tem 3 camadas, já que esses seres só têm uma célula. Então, eles têm que ter uma grande proteção dessa célula. E também as camadas auxiliam a que este ser vivo não perca a água. Aqui a gente vai ter o mesossomo. O mesossomo é uma estrutura respiratória de troca gasosa, podemos dizer assim. Aqui no meio a gente tem o cromossomo bacteriano, nucleoide, né, como foi comentado. Essa parte circular, que são os plasmídios, que vocês já ouviram lá no primeiro ano e a gente vai falar de novo. São estruturas muito utilizadas na biotecnologia. Aqui a gente tem o citoplasma em amarelo e os pontinhos que estão dispersos no citoplasma, ou citosol, como é chamado ali, a gente chama de ribossomo. Ok? Aí a gente tem as fímbrias, que são estruturas sexuais. Sexuais, né? Porque a bactéria gruda a outra bactéria para trocar material genético na conjugação, né? E o flagelo, que é uma estrutura de locomoção. Então, isso é uma célula procariótica. É importante que vocês saibam disso. E é importante que vocês entendam que mesmo que num desenho a célula procarionte pareça ser do mesmo tamanho que uma célula animal, não é. Né? Uma célula procarionte, ela tem de 1 a 2 micrômetros. Uma célula animal tem 20 micrômetros, então uma célula bacteriana é 10 vezes menor do que uma célula animal e 10 vezes maior, em média, que que um vírus. A bactéria, então, a célula vegetal, ela é maior ainda. A célula vegetal, ela tem aí uns 50 micrômetros. Então, a célula bacteriana, ela é pequena mesmo em relação à célula animal. Isso já é uma grande diferença. Mesmo didaticamente, a gente sempre fazendo um desenho maior, certo? O citoplasma de células eucarióticas. As células eucarióticas já são células que a gente conhece como célula de fungo, célula animal, célula vegetal, célula de protozoário, né? Todas menos as células bacterianas. Então, elas são bem maiores. Então, o citoplasma é uma região onde vou ter várias estruturas mergulhadas nele. Então, a gente tem o citosol, que é a parte líquida, a solução, né, que tem ali.
e as organelas citoplasmáticas, que a gente vai ver cada uma aqui daqui a pouco. E o citoesqueleto, que é a estrutura tubular que auxilia no movimento e no formato dessa célula. Então, as células não têm formato arredondado, esférico. As células têm qualquer formato que você pense, existe de célula, e até célula que não tem formato. Então, a gente tem que desconstruir um pouco esse pensamento. Então, aqui a gente tem, né, bem clássico, uma célula animal e uma célula vegetal. Como é que eu sei que é uma célula animal? Eu sei que é uma célula animal porque tem centríolo. Deixa eu ver aqui o centríolo. Tá aqui, ó. Essas estruturinhas aqui, ou essas estruturinhas aqui, que são os centríolos. Como é que eu sei que é uma célula vegetal? Vocês já viram todas no microscópio. Célula vegetal tem vacúolo, tem cloroplasto e parede celular. Então, vocês já viram ali em bactéria que parede celular não é exclusivo de célula vegetal. Então, bora lá. Primeira organela, ribossomo. Ribossomo tem tanto em procarionte quanto em eucarionte. É uma organela não membranosa, ela não tem uma membrana que envolva lipoproteica. Eles podem estar livres ou, no caso da célula eucariótica, também no retículo endoplasmático rugoso. Qual é a função dos ribossomos? Vocês já sabem, é a síntese proteica. Beleza? Retículo endoplasmático. Então, é um retículo, é uma rede pequena dentro do plasma. Ele pode ser de dois tipos, o rugoso ou o granuloso, que é quando ele está junto com o ribossomo, ou ele pode ser liso, não granuloso, quando ele não tem ribossomo. Então, a gente vê aqui pelo desenho, ó. Aqui dá para ver umas rugas, é o rugoso. Aqui ele não tem nenhum pontinho, nenhuma granulação, então é o agranuloso. Geralmente ele está do lado do núcleo, o rugoso, e depois do rugoso a gente tem o liso. Nunca se esqueçam disso. Se tem duas organelas que têm um lugar específico, é o retículo endoplasmático liso e o rugoso. O rugoso sempre do lado do núcleo e o liso depois do rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Ele faz a síntese proteica mesmo porque está nele os ribossomos que têm essa função. Tá? E também produzem proteínas digestivas, proteínas estruturais. Então, a função do retículo endoplasmático rugoso é fazer proteína. Mesmo sabendo que existem ribossomos soltos no citoplasma que não estão ligados ao retículo endoplasmático. Isso não tem problema nenhum. Geralmente, as proteínas que vão para a membrana plasmática da célula ou para fora da célula são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Quando eu preciso de uma proteína para uma organela na célula, ela é produzida sozinha no ribossomo. Geralmente é assim. O retículo endoplasmático liso, ele está aqui, ó, logo após o rugoso, e a função dele é sintetizar lipídio, que são os ácidos graxos, os fosfolipídios da membrana plasmática e os esteroides. Só vai produzir isso tudo as células que são desses órgãos ou estruturas que precisam produzir isso. Beleza? E tem outras funções. O retículo plasmático liso faz uma função de desintoxicação de álcool. Então, tem muito do retículo plasmático liso no fígado, né? Então, é uma organela que tem muito retículo plasmático liso. Nos óvulos espermatozoides, a produção do hormônio sexual, muito mais no ovário e no testículo. E nas células musculares, eles ainda auxiliam no armazenamento de cálcio para poder fazer a contração muscular. E também tem uma função de transporte de proteína daqui até essa parte aqui, que provavelmente aqui próximo a gente vai ter uma outra estrutura chamada de complexo de Golgi. O complexo de Golgi são bolsas membranosas e achatadas que sempre tem bolinhas ao lado delas. Olha só as bolsas como é que ficam. E sempre tem bolinhas ao lado delas. Então, o complexo de Golgi, né? Ele tem essa estrutura, ele tem uma face cis e uma face trans. Ver se tem outra imagem melhor. A face cis, ela está voltada ao retículo plasmático liso.
E a face trans, ela está voltada para o citoplasma, para a membrana no citoplasma aqui, ó. Então, qual é a função? Ele pega as proteínas lipídicas do retículo e ele dá um acabamento, ele junta elas. Então, por exemplo, é o que eu sempre falo, a pessoa vai lá e faz um bolo, mas ela não sabe botar pasta americana e enfeitar. O bolo está pronto e o recheio está pronto. Quem vai juntar o bolo, o recheio e vai dar o acabamento é o complexo de Golgi. É ele que vai pegar as proteínas e vai colocar lá no meio da proteína o ferro, no caso da hemoglobina para formar a hemácia. É ele que vai pegar a proteína e o fosfolipídio, juntar e jogar para a membrana. Então, o complexo de Golgi, ele sempre dá o acabamento das substâncias produzidas, muitas vezes pelo retículo ou por outras estruturas na célula. É ele que vai pegar lá a proteína e vai dar uma cara de enzima e colocar dentro dos lisossomos, porque é o complexo de Golgi que forma o lisossomo. E é ele também que vai formar o acrossomo, né? E também ele vai auxiliar na reserva de amido, né? Que muitos vacúolos têm em plantas vegetais. Em plantas vegetais, não, em células vegetais. Então, olha só que legal, a gente tem aqui o retículo endoplasmático granuloso, aí a gente tem no meio o liso, que não está representado, e ele vai mandar a proteína aqui para o complexo de Golgi, para a face cis, para a parte côncava. E aí vai ter todo o metabolismo aí a ser produzido, e aí o próprio complexo de Golgi secreta para fora da célula. E essa célula pode ser uma glândula, uma célula glandular, do pâncreas, do fígado, do ovário e assim sucessivamente. Então, é uma organela muito importante. Então, como eu falei, ele sintetiza várias substâncias, produz o lisossomo, que é uma organela digestiva, é uma bolinha que dentro tem várias enzimas digestivas. O lisossomo tem função de apoptose, que seria a morte programada, né? Para fazer os dedos, que eu já falei para vocês lá no primeiro ano, para tirar a cauda do girino quando ele se transforma em sapo. Então, várias mortes programadas, eu falo saudável, né? O pessoal acha engraçado, quem faz é o lisossomo. O acrossomo é uma estrutura que está aqui na ponta, na cabeça do espermatozoide, e a função dele é digerir a parede do ovócito secundário para que ele possa entrar e jogar o seu núcleo aí para realizar a fecundação. Então, o lisossomo, eu já falei para vocês, né, faz a digestão celular. Então, ele está cheio de nucleases, proteases, e às vezes a célula sofre uma mutação não muito agradável e a célula tem que fazer uma morte programada, que é a apoptose, que é quando esses lisossomos explodem dentro da célula e degradam a célula por inteiro. Aí aqui a gente está mostrando a formação do lisossomo pelo complexo de Golgi, para poder fazer a fagocitose, ó. Entrou a substância estranha, lá fez a vesícula, aí o lisossomo vai unir-se a essa vesícula, fazer a digestão da substância estranha e a exocitose, que vocês já viram em transporte de substâncias. Aqui o exemplo da autofagia, né, a função autofágica, que é a digestão programada aí da cauda do girino para ele se transformar em sapo, e assim sucessivamente. Ok? Aqui é um exemplo de substância líquida, que é a pinocitose, substância sólida, fagocitose, isso tudo passa pelo lisossomo. Tranquilo? Beleza, vamos passar. Os peroxissomos. Peroxissomos são estruturas também esféricas, semelhantes ao lisossomo, porém ela não é produzida no complexo de Golgi. Tá? O que ela tem dentro dela? Ela tem uma enzima, não quer dizer que essa enzima não passou pelo complexo de Golgi. Uma enzima que a gente chama de oxidase. Qual é a função? Usa o oxigênio para oxidar a água oxigenada, né? Então ela produz a água oxigenada. E então ela pode produzir a água oxigenada que é tóxica para o corpo, e ela também pode desintegrar a água oxigenada. Então, o peroxissomo pode fazer as duas coisas,
ou utilizar o oxigênio. Calma, volta aqui. Ela vai pegar a água oxigenada, volta, e vai degradar a água oxigenada em oxigênio. Então, ela tem enzimas que quebram a água oxigenada, H2O2, em água e oxigênio, tá? Porque H2O2 é um subproduto do metabolismo, de vários metabolismos dentro das células, tá? Que vocês não vão conhecer todos eles, de produção de energia, de produção de substâncias, né? Então, a água oxigenada, ela é muito tóxica. Então, o peroxissomo, ele já pega essa água oxigenada, produz água e oxigênio. Essa água a gente chama de água metabólica. É uma água que vai estar lá no citoplasma. Não vai ser utilizada para funções, mas ela vai estar lá como solução, como solvente universal, tá? Eles também oxidam os ácidos graxos para serem utilizados na respiração celular. Quando eu não tenho glicose, eu posso usar o ácido graxo, a gordura, na falta de glicose, ou quando eu tenho uma atividade muito intensa, e também são abundantes no fígado e no rim para desintoxicação, tá? E transformar esses produtos tóxicos em produtos inofensivos para o corpo. E no fígado faz a produção dos ácidos biliares. Centríolo. Centríolo é uma organela exclusiva de animal e tem como função a divisão celular que vocês veem em mitose e meiose, que eu não vou ficar aqui detalhando, que vocês vão ter essa aula depois. O centríolo origina, né, os cílios e flagelos, é um microtúbulo, assim como os cílios e flagelos, porém, os cílios e flagelos têm como função a locomoção. No protozoário, a gente tem a locomoção por cílios, ó, que está aqui. O gameta masculino de algas e animais também tem locomoção por flagelos. E a traqueia também tem cílios para poder fazer a limpeza aí, né, do ar, onde a gente vai ter o catarro, que vocês já viram lá na microscopia no segundo ano. Mitocôndria. Mitocôndria é uma organela extremamente importante, a gente vai falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. A mitocôndria tem esse formato de bastão, assim como o cloroplasto, porque são organelas que eram bactérias primitivas que entraram nas células e ficaram morando lá. A função da mitocôndria é a respiração celular. A mitocôndria ela é dividida em membrana externa, membrana interna. Essas membranas internas elas têm voltas. A volta de cima a gente chama de crista, da mesma maneira que a física chama de crista, né? A volta de cima de uma onda. E a parte de baixo aqui a gente não chama de crista, né? E também não chama de vale. A gente chama de só a curvatura, né? Esqueci o nome agora, vai ser um nome específico. E aqui no meio a gente chama de matriz mitocondrial, tá? A matriz mitocondrial é essa parte aqui no meio, é esse preenchimento. E a crista são essas voltas maiores aí da mitocôndria. Ó, que bonitinha a mitocôndria. E daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre respiração celular, então eu vou passar isso aqui rapidinho. Beleza? A mitocôndria é uma organela que só existe na mãe e é a mãe que passa para os filhos, né? O pai não passa sua mitocôndria porque a mitocôndria está no ovócito secundário e não está no espermatozoide. Aliás, a mitocôndria do espermatozoide ela é toda degradada na fecundação. Outra organela são os plastos, daqui a pouco eu vejo que eu acho que tem gente perguntando. Os plastos estão presentes nas células de plantas e algas e são classificados em cloroplasto, plasto que tem cor, tá? Que a gente tem aqui, essa cor. Na verdade, o cloroplasto ele é um cromoplasto. A gente tem o cromoplasto de cloroplasto que vai ter a cor verde e o cromoplasto que tem a cor vermelha, que são outros tipos de cromoplasto, e ainda tem cromoplastos de cor amarela. E o leucoplasto seria o branco, que geralmente trabalha com estocagem, né, armazenamento de amido. Aqui a gente tem o cloroplasto, que tem a clorofila, que é o pigmento verde, que também em outro momento eu vou falar de fotossíntese para vocês, realiza a fotossíntese. Também tem membrana externa, membrana interna,
E aí tem as suas estruturas internas, que é o tilacoide, o grano, o estroma, né? Isso tudo eu vou falar para vocês quando eu falar de fotossíntese. E aqui, todos vocês já viram que é a estrutura, que são os cloroplastos vistos ao microscópio. O cromoplasto, que dá o pigmento, né? As plantas, e o leucoplasto. O vacúolo, que é um local de armazenamento, que tem a ver também com os leucoplastos. Eles podem armazenar água, amido, podem armazenar ar também, dependendo do tipo de planta. Quanto maior o vacúolo, mais velha é a célula da planta. E ocupa 80% do volume celular. Então, o vacúolo pode regular a pressão osmótica, quando é um vacúolo aquoso, pode armazenar substâncias prejudiciais. Quando a gente fala assim, no caso aqui, comigo ninguém pode, essa parte tóxica está, essas enzimas estão no vacúolo. Digestão intracelular, né? Pode fazer a digestão e assim vai. Beleza? Deixa eu só ver o que vocês estão perguntando, que eu tô vendo que tem movimento ali. O complexo de Golgi é auxiliar no impulso nervoso. Como o complexo de Golgi tem essa função de... Como é que eu vou te explicar? De metabolizar lipídios produzidos no retículo plasmático liso, ele auxilia na produção da bainha de mielina. Samara, seria mais ou menos isso. Pessoal, eu só vou pedir um minutinho aqui, que eu tenho que encerrar essa gravação de vocês, e eu vou começar a gravar pelo celular para vocês verem o da aula ali no quadro.